Você sabia que os princípios SOLID podem transformar a maneira como você desenvolve software, tornando-o mais robusto e mais fácil de manter? Hoje vamos explorar cada um desses princípios com exemplos práticos em C#. Fique comigo e conheça o SOLID. Bem-vindo ao DevForge, seu guia no universo do desenvolvimento de software. Se você é novo por aqui, nosso canal é dedicado a ensinar desenvolvimento de software, com tutoriais detalhados e dicas práticas para desenvolvedores de todos os níveis. Nos vemos depois da vinheta. No vídeo de hoje vamos mergulhar nos princípios do SOLID, um conjunto de diretrizes que ajudam a criar softwares de alta qualidade. Vamos ver o que cada princípio significa, por que são importantes e como implementar no seu código C#. Se você quer elevar suas habilidades de desenvolvimento a um outro nível, este vídeo é para você. Assista até o fim e você aprenderá todos os passos para implementar os princípios SOLID no seu projeto, com exemplos práticos que você pode aplicar diretamente no seu código. Vamos transformar a maneira como você desenvolve software, tornando mais modular, flexível e fácil de manter. Mas antes de mergulharmos nos detalhes de cada princípio, vamos entender um pouco da história por trás do SOLID. Esses princípios foram formulados por Robert Martin, também conhecido como Uncle Bob, no início dos anos 2000. Uncle Bob é uma figura influente na comunidade de desenvolvimento de software. Ele criou os princípios SOLID para abordar alguns dos maiores desafios que os desenvolvedores estavam enfrentando: a complexidade crescente dos softwares e a dificuldade na manutenção e da evolução do código ao longo do tempo. Naquela época, alguns desenvolvedores estavam lidando com códigos monolíticos e difíceis de gerenciar. Cada mudança pequena no módulo poderia desencadear uma série de erros em outras partes do sistema, tornando a manutenção um verdadeiro pesadelo. Para resolver esse problema, tio Beto, ou Uncle Bob, propôs os princípios SOLID, que ajudam a estruturar o código de uma maneira mais modular e flexível, facilitando a manutenção e a adição de novas funcionalidades. Hoje em dia, os princípios SOLID são adotados por desenvolvedores de todo o mundo, especialmente aqueles que trabalham com programação orientada a objetos. Grandes empresas, startups e programadores independentes aplicam esses princípios para garantir que seus projetos sejam escaláveis e fáceis de manter. Empresas como Microsoft, Google e Amazon utilizam SOLID como parte de suas práticas de desenvolvimento para garantir a qualidade e a sustentabilidade do software. Começamos pelo princípio da responsabilidade única, que afirma que uma classe deve ter apenas uma razão para existir. Em outras palavras, ela deve ter uma única responsabilidade. Vamos usar uma metáfora para facilitar a compreensão. Imagina que sua classe é como um funcionário de uma empresa. Se você der a esse funcionário diferentes responsabilidades, ele vai acabar sobrecarregado e não realizando nenhuma bem. No entanto, se você atribuir a ele uma tarefa específica, ele vai se concentrar e realizar essa tarefa com qualidade e eficiência. Exemplo em C#. Aqui temos uma classe Invoice com dois métodos, CalculateTotal e Print. Agora, se a gente refatorar essa classe com o princípio da responsabilidade única, ela se tornará duas classes: a Invoice, que calcula o total, e Invoice Print, que imprime. Aqui, inicialmente, a classe Invoice tinha duas responsabilidades: calcular o total e imprimir a fatura. Para seguir o princípio da responsabilidade única, separamos essas responsabilidades em duas classes distintas: Invoice, que cuida do cálculo, e Invoice Print, que lida com a impressão. Assim como o funcionário focado numa única tarefa, cada classe agora tem um propósito claro e específico, tornando o código mais organizado e fácil de manter. O próximo princípio é o aberto-fechado, que diz que uma entidade deve estar aberta para extensão e fechada para modificações. Isso significa que podemos adicionar novas funcionalidades sem alterar o código existente. Vamos usar uma metáfora para esclarecer. Imagina que você está construindo uma casa. Você quer que ela esteja preparada para futuras expansões, como adicionar um novo cômodo ou, por exemplo, uma garagem, sem ter que demolir parte da estrutura já existente. Da mesma forma, no código, queremos poder adicionar novas funcionalidades sem alterar as partes que já funcionam. Exemplo em C#. Temos uma classe abstrata Shape que tem um método abstrato chamado CalculateArea. Depois criamos uma classe Circle que herda de Shape, que tem uma propriedade chamada
raio, o radius, e sobrescreve o método calculateArea, que faz o cálculo do círculo. Depois criamos uma outra classe chamada retângulo, que também herda de shape, que tem duas propriedades, width e height, que é largura e altura. E depois sobrescrevemos o método calculateArea com o cálculo para a área do retângulo. Logo abaixo criamos uma classe AreaCalculator. Depois temos o método calculateArea, que recebe um array de shape, ou seja, várias classes que herdam da shape. Logo abaixo fazemos um cálculo, a soma da área total de todos os shapes que a gente recebeu como parâmetro, fazendo o cálculo da área de todos os shapes. O cálculo vai ser específico para cada tipo de shape. Nesse exemplo, shape é uma classe abstrata com o método calculateArea, que é implementado pelas classes circle e rectangle. Se quisermos implementar uma nova forma, como triângulo, por exemplo, basta criar uma nova classe, estendendo o shape e implementar o calculateArea do triângulo. Não precisamos alterar as classes já existentes para adicionar uma nova funcionalidade. Assim como a casa pode ser expandida sem destruir as áreas já existentes, a nossa classe pode ser estendida sem alterações disruptivas. O princípio de substituição de Liskov afirma que o objeto de uma classe derivada pode substituir o objeto de uma classe base sem alterar o funcionamento do programa. Para entender melhor, imagina que você tem uma série de tomadas elétricas na sua casa. Cada tomada deve fornecer energia da mesma forma, não importa o que você conecte nela, seja um ventilador, uma lâmpada ou um carregador de celular. Da mesma forma, as subclasses devem funcionar perfeitamente quando usadas no lugar de suas superclasses, sem causar erros ou comportamentos inesperados. Aqui de novo, a classe abstrata shape, agora com o método abstrato area. Então criamos uma classe rectangle que herda de shape, que tem duas propriedades, width e height, largura e altura, e subscrevemos o método area com o cálculo da área do retângulo. Agora escrevemos uma classe square que herda de shape e recebe como propriedade side. Então sobrescrevemos o método area que calcula a área do square. Nesse exemplo, temos uma classe abstrata shape com o método abstrato area. As classes derivadas rectangle e square implementam esse método area de forma diferente. Graças ao princípio de substituição de Liskov, podemos substituir os objetos do shape por objetos rectangle ou square sem alterar o comportamento esperado do programa. Assim como qualquer aparelho pode ser plugado em qualquer tomada e funcionar corretamente, qualquer instância de rectangle ou square pode ser usado onde shape é esperado sem problemas. O princípio de segregação de interfaces sugere que uma classe não deve ser forçada a implementar interfaces que não utiliza. Em vez disso, deve-se criar interfaces mais específicas para clientes distintos. Pense em um restaurante que ofereça menu variado. Não faz sentido pedir para um cliente vegetariano que escolhesse entre todos os pratos, incluindo os que têm carne. Em vez disso, mais eficiente seria oferecer um menu específico para vegetariano. Da mesma forma, devemos fornecer interfaces específicas que atendam às necessidades das classes que as implementam, sem sobrecarregá-las com métodos desnecessários. Exemplo C#, interface iWork. Tem dois métodos, work e it, refatorando para seguir o princípio de segregação de interfaces. Temos a interface iWorker, que contém o método work, e temos a interface iIter, que contém o método iter. Então criamos uma classe chamada worker, que implementa as duas interfaces, iWorker e iIter. E criamos uma classe robot, que implementa apenas o iWorker, com o método work. No primeiro exemplo, a interface iWorker força todas as classes a implementar os métodos work e it, mesmo que algumas dessas classes não necessitem de todos esses métodos. Ao seguir o princípio de segregação de interfaces, separamos iWorker e iIter em interfaces distintas. Desta forma, robot só precisa implementar iWorker e não é forçado a implementar it, o método it, que não faz sentido para um robô. Assim como fornecer menus personalizados para diferentes tipos de clientes melhora a experiência do restaurante, fornecer interfaces específicas melhora a clareza e a manutenção no código. Finalmente, temos o princípio de inversão de dependência, que afirma que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações.
Para entender melhor isso, imagina que você está construindo uma casa. Não seria sensato construir primeiro o telhado e depois construir as paredes para sustentá-lo. Em vez disso, você constrói a base e o esqueleto de sustentação, para depois construir o telhado e os outros componentes. No código, essa estrutura base é representada pelas abstrações, interfaces e classes abstratas. E os módulos de alto e baixo nível são construídos em cima dessas abstrações, mantendo a flexibilidade e a independência. Vamos criar uma interface iSwitchable, que tem dois métodos, turn-on e turn-off. Depois tem uma classe Lightbulb que herda de iSwitchable e implementa o código específico para Lightbulb no método turn-on e turn-off. Depois temos uma classe Switch e uma propriedade iSwitchable Device. No construtor ele recebe o device, o dispositivo, que é iSwitchable, e atribui o valor ao propriedade Device, que é private. Depois temos o método operate, que recebe um boolean on e que implementa um if. Se on estiver true, ele executa o turn on desse device, caso contrário, o turn off. Neste exemplo, a classe switch não depende diretamente da classe Lightbulb, mas sim da interface ou da abstração iSwitchable. Isso significa que podemos substituir Lightbulb por qualquer classe objeto que implemente iSwitchable, como um ventilador ou uma lâmpada LED, sem precisar necessariamente alterar a classe switch. Assim como uma casa bem projetada permite substituir o telhado ou algumas paredes sem comprometer a estrutura da casa, nosso código permite trocar a implementação sem alterar a funcionalidade geral, promovendo flexibilidade e manutenção. A propósito, tem algo que vem transformando a indústria e as vendas, tornando-as mais eficientes e mais eficazes. Estou falando da análise de dados ou Data Analytics. E para trabalhar nessa área, é essencial dominar a linguagem SQL. Se você dominar SQL, se abrirão diversas portas para você, em desenvolvimento de software, análise de dados, gerenciamento de banco de dados e muito mais, se tornando uma habilidade valiosa e muito bem remunerada no mercado de trabalho. Quer contribuir para melhorar a eficiência de produção e vendas de qualquer indústria? Na descrição deixarei o link para meu e-book Domínio SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em banco de dados. Agora, voltando ao vídeo. Agora que aprendemos os princípios sólidos, vamos ver como aplicar num projeto real. Imagina que estamos desenvolvendo uma aplicação de gerenciamento de pedidos. Bom pessoal, agora a gente vai mostrar na prática como aplicar todos esses princípios em um projeto real. Então vamos lá, vamos abrir aqui o Visual Studio. Estou aqui, Visual Studio, aberto. Vamos criar um projeto de classe, né? Um projeto de classe, onde aqui, e eu vou criar com o nome Solid Samples. Opa! Solid Samples. Lembrando, pessoal, que tudo que eu mostro aqui, eu vou deixar o link na descrição, que vai estar no meu GitHub, tá bom, pessoal? Então vamos lá, eu deixo no meu GitHub tudo que eu mostrar aqui. Abrir a pasta aqui, o projeto vai se chamar isso aqui mesmo, deixa eu tirar isso aqui, Solid Samples, beleza? E cria o projeto. Criou um projeto aqui. Bom, vamos começar alterando essa classe aqui para Program. Depois eu altero aqui Program. E vamos criar duas pastas para facilitar na organização, interfaces e classes. Então vamos lá. Duas pastas, Interfaces e Class. E agora eu vou começar com as interfaces. Eu vou criar uma interface aqui que é importante. Eu vou criar e depois eu vou explicar direitinho cada passo e onde cada princípio está. Então a primeira interface que eu vou criar aqui vai ser a iOrderProcessor. Novo arquivo, iOrderProcessor.cs, que vai ser a interface. Vamos lá, a interface está aqui. Bom, aqui é porque ainda não existe essa classe aqui que eu vou criar já já. Classe Order. Vamos lá, colei o código aqui, beleza. Essa é a classe Order, pedido, que tem três propriedades: o ID, o nome do produto e a quantidade. Agora a gente cria uma outra classe chamada OrderProcessor.cs. OrderProcessor. O namespace.
Beleza, deixa eu ver aqui. O namespace, né, das classes. E ele conseguiu fazer referência na classe. Então a gente vai criar a última classe aqui, que é o Order Service. E no programa a gente coloca a criação de tudo. A criação do Order Processor, do Order Service, que é o New Order Processor, que recebe uma implementação de I/O do processor. Podia ser essa classe, como podia ser qualquer outra. E aqui cria uma nova ordem e faz a criação da ordem. Agora eu vou explicar o princípio de cada coisa. Aqui na interface IORDER Processor se aplicam 3 princípios: o do Open Close, o de substituição Liskov e o de segregação de interface. Por quê? Open Close porque a gente pode mexer na implementação dela, criar novas classes implementando ela, sem alterar o funcionamento da Order Service. Todas as classes que herdam dessa interface podem ser usadas na Open Service. Pode ser mandado qualquer classe que implemente IORDER Processor. Você pode reescrever o método processo dependendo do tipo de ordem que você quer. Com isso, podemos criar, por exemplo, um Advanced Order Processor que tem outro processo, outra implementação no processo. Então você pode criar vários outros tipos de ordem de serviço, cada uma com uma particularidade, por exemplo, uma que dê desconto, uma que, sei lá, que tem outras regras nesse método processo. E aqui também é aplicado a segregação de interface. Por quê? Ela realiza apenas uma tarefa: processar pedidos, sem a necessidade de todas as classes que herdarem dela ter que implementar outros métodos desnecessários, entendeu? Então, assim, quanto menos responsabilidade ela tiver, mais próximo do Solid você vai estar, ok? E Order Service tem finalmente o princípio da inversão de dependência. Por quê? Porque ela não recebe a implementação de uma classe, ela recebe a implementação de uma abstração de Order Processor. Então, assim, qualquer classe que implemente IORDER Processor pode ser mandado para ela e processar o pedido. É isso, pessoal. Continue com o vídeo aí. Se você está gostando do conteúdo até agora, dê um like, se inscreva no canal se não tiver inscrito e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Hoje, exploramos os princípios Solid e vimos como aplicá-los em C#. Com esses princípios, você pode criar softwares modulares, flexíveis e fáceis de manter. Lembre-se, dominar esses princípios é essencial para se tornar um desenvolvedor eficiente e criar aplicações robustas. É isso, pessoal. Obrigado por me acompanhar até aqui. Deixe nos comentários se tiver alguma dúvida. Deixe também nos comentários Tio Beto, tá? Para saber que você chegou até aqui. Até mais, galera. Fui! Até a próxima!